Bom dia! Estamos começando o nosso Na Hora do Café desta quarta-feira, dia 3 de junho, e vamos começar, na minha opinião, com uma boa indicação, com um bom indicativo em termos de mudanças no governo Bolsonaro. Tem sido noticiada algumas alterações na sistemática de comunicação do governo e não era sem tempo que isso acontecesse, porque a estratégia de comunicação definida pela equipe presidencial era extremamente claudicante, não tinha muito direcionamento. Algumas medidas foram adotadas que já vinham sendo recomendadas, por exemplo, evitar aquele quebra-queixo diário que podia pautar a imprensa, mas que também estava servindo para toda sorte de deturpações e também de realimentar uma cadeia de enfrentamentos. Então, o presidente agora afasta os seus apoiadores mais da área de imprensa e evita o contato com a imprensa, porque a imprensa não quer saber do governo. Então, é preciso ter esse cuidado. A segunda questão que o governo anuncia é a regionalização da comunicação em todo o país. Isso é muito importante porque a estrutura atual de comunicação, ela não funciona. Agora mesmo de manhã eu estive acessando o site, como eu sempre faço, da IBC, entre os tantos outros que eu olho todo dia, e você não vê notícias do governo federal praticamente. É impressionante. O governo para a IBC, mas lá tem notícias de Ministério Público, de Fiocruz, não sei o que, mas do governo, das ações do governo, você não vê praticamente nada. E o governo atua e age. É como se de repente o governo não fizesse nada, pelo menos na visão da Agência Brasil, a não ser problemas na área de saúde. Questão de recuperação de rodovias, de obras, nada disso é abordado pela Agência Brasil. Então o governo precisa repensar a sua comunicação e entrega pelo jeito os pontos de que a Agência Brasil realmente não tem jeito, o que é lamentável, porque eu defendo que o governo tenha um emissor de conteúdo para fazer o contraponto de Estadão, Folha e Globo. No entanto, esse contraponto não será feito seguramente pela Agência Brasil, nesses moldes que ela está hoje estruturada. Então, o governo começa a mudar a sua forma de tratar a comunicação, tira de foco a Agência Brasil, que eu volto a dizer, você acessa a Agência Brasil, não tem notícias das ações do governo brasileiro, nada. E quando tem é para criticar. E quando tem é para ressaltar, infelizmente, o número de mortes e tudo mais. Então a regionalização é uma nova estratégia. Sinto ainda falta, e pretendo fazer chegar isso, já entreguei um documento nesse sentido e vou elaborar um outro. Sinto falta de um trabalho junto às emissoras de rádio do Brasil todo. Não adianta as pessoas dizerem, mas as redes sociais. Mas a pessoa no interior, ela se informa no cotidiano através do rádio. E é o rádio local, não é rádio online. O rádio online, a internet deu uma nova dimensão para as emissoras de rádio. Mas a dona de casa, o cara do posto de gasolina, o mecânico, ele escuta rádio, e rádio do modelo convencional, com botãozinho e tudo mais, ou digital. Então, é um alento a gente perceber que o governo começa a se movimentar na questão da comunicação, mas também é importante ressaltar a necessidade de que sejam feitos vários ajustes. E volto a dizer, já sugeri várias vezes, vou sugerir de novo. O que custa o governo fazer um boletim de rádio de manhã e outro à tarde?
As emissoras do interior, eu falo porque eu sou do interior, eu trabalhei em rádio do interior, também trabalhei em rádio da capital, mas eu venho do rádio do interior, o rádio que é feito com garra, com amor e que tem compromisso e que é um rádio muito idealista. Esse rádio precisa de informação e de notícias. E o governo precisa retomar uma atenção para esse segmento. Ah, mas esse é o modelo que o Lula usou. Ué, e se o Lula usou o modelo que deu certo, só porque foi usado pelo Lula e deu certo, nós não vamos usar? Vamos reinventar a roda? Vamos fazer que nem a Dilma, que abriu mão desse projeto, desse modelo de descentralização de mídia e de informação? Ora, se deu certo, vamos colocá-lo sem a corrupção que havia, sem o tráfico de influência e sem a malversação de recursos. Mas é um modelo que o governo Bolsonaro começa a tratar e que me agrada muito, porque denota uma preocupação não apenas com quem mora nas capitais, mas com o Brasil todo, que passa a se informar através de notícias que interessam a sua cidade e a sua região. É uma boa mudança, ao menos na minha opinião. Então vamos embora, vamos continuar. Estamos na Semana do Leite, certo? A esquerda coloca que o leite é um símbolo nazista, né? O IETS agora é às 10 da noite. Ontem tivemos um problema que caiu a conexão, mas continuamos vivos. Temos nossa caixa postal. Se você quiser mandar alguma coisa, na hora do café, caixa postal 3327, o CEP 71010-970, Guaraum, Brasília DF. Vamos ver que deve estar chegando as primeiras encomendas que estão chegando de várias partes do país. Então vamos aí pelo giro de notícias. Após o adiamento da votação do projeto das fake news, o projeto 2630, conhecido como PL da Mordaça, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que irá conversar com o Davi Alcolumbre e deve ser repautado para a semana que vem. Mas o mais assustador é o Rodrigo Maia dizer que esse projeto de lei é importante porque ele viu que essa era uma demanda da sociedade numa pesquisa do Ibope. Vá pro raio que os parta. E não pensem que é hora de baixar a guarda. Nós temos que aumentar a pressão sobre os senadores. Não tem que votar a lei. Tem que simplesmente rejeitar a lei. Eles estão construindo um monstrengo para censurar as vozes conservadoras. Não tem nenhuma preocupação com notícia aí, não. Eles querem asfixiar, censurar, calar e enterrar as vozes conservadoras, inclusive do ponto de vista financeiro. Ó céus, a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, a petista Nízia Trindade Lima, vê com preocupação as medidas de relaxamento das restrições adotadas na cidade do Rio de Janeiro. É isso que eu falo para vocês. Vocês não veem na Agência Brasil notícias do governo federal. Você vê notícias de gente contra atos do governo federal. Essa senhora, que é uma socióloga, preside a Fundação Oswaldo Cruz, né, que deveria ser uma instituição de pesquisa, mais ou menos que nem a OMS, presidida por um sociólogo. Simbora aí, em um dia de alívio nos mercados internacionais, o dólar teve a maior queda diária em 2 anos e fechou o menor nível desde meados de abril. Conjuntura externa, mas o dólar eu nem falo muito, porque o dólar é um sobe e desce. Eu prefiro sofrer no dia que eu voltar a viajar, se voltar a viajar, né? A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que dá prioridade ao recebimento do auxílio emergencial às mães chefes de família, quando o pai também informa ser o responsável pelos dependentes. A matéria segue para o Senado. Isso é uma matéria interessante. Poderia a Câmara e o Senado terem acordado com o governo federal para aprovar isso através de medida provisória, que seria muito mais rápido. Mas é a questão da paternidade. Vamos girar o Brasil em notícias? Vamos lá. Correio do Povo. Vão móvel deve ficar pronto nesta semana. O vão móvel é aquela parte central da ponte do Guaíba, está com problema numa das pilastras, que é um dos cartões postais
de Porto Alegre, tanto a ponte do Guaíba, mas principalmente o vão móvel. Agora terá uma nova ponte sobre o Guaíba e essa aí aos poucos vai ficar mais na memória de quem já teve que ficar ali esperando enquanto alguma embarcação passava por baixo. Gazeta do Sul, nem fronteiras fechadas seguram o contrabando. Contrabando, tráfico, continua. É por isso que a Polícia Federal, as polícias militares e civis de todos os estados, Polícia Rodoviária Federal, estão fazendo apreensões em níveis sem precedentes. Jornal NH, Grupo Santander vai gerar 4.500 empregos em Novo Hamburgo. Uma empresa foi comprada pelo Santander, pelo Grupo Espanhol, e retoma as atividades em setembro, já com a contratação de 600 trabalhadores. Notícias do Rio, municípios do... Não, notícias do Rio, notícias do dia. É o que dá não usar óculos, né? Notícias do dia Florianópolis, municípios do Vale, Foz do Rio e Itajaí analisam retomada do transporte coletivo. As prefeituras de Blumenau, Brusque e Rio do Sul aguardam publicação por parte do Estado de normas, né? Dessas cidades, apenas Blumenau já estabeleceu uma data para a retomada, próxima segunda-feira. Balneário Camboriú, Gaspar e Navegantes não tem previsão de retorno do serviço. Falo isso porque sempre tem pessoas de toda essa região que acompanham na hora do café, acompanham nossas lives, para minha alegria e satisfação. Gazeta do Povo, os laços das torcidas organizadas com o tráfico de drogas e facções criminosas. Para as pessoas que acharam que eu fui exagerado no meu comentário de ontem. Folha de Londrina. Londrina tem saldo negativo de 3.500 empregos em abril. Maio deve ser maior ainda. Diário dos Campos, comércio de Ponta Grossa está autorizado a funcionar das 9 às 17 horas. É o vai e vem dos decretos, das autorizações, é o exercício. Eu sou o xerife, agora pode beber, agora não pode, agora tem que beber uísque com gelo, agora é sem gelo. Jornal do Comércio do Recife, coronavírus, 52% das pessoas que se infectaram em Pernambuco estão recuperadas. É um patamar um pouco acima da média nacional, porque a média nacional é puxada para baixo por São Paulo e pelo Rio. O Fluminense de Niterói, Maricá afrouxa o isolamento social e restrições do comércio. As medidas foram anunciadas pelo prefeito ontem à noite durante a live e valem a partir de amanhã. Folha Vitória, Covid-19, Brasil ingressa em consórcio global para produzir vacina. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é notícia. Jornal Extra de Alagoas, plano de reabertura de comércio em Alagoas será dividido em 5 fases. Eu fui ler a matéria, não sabe quais são as fases, nem quando elas serão implementadas. Tribuna do Norte, Álvaro Dias. Esse é o prefeito de Natal, certo? Não confunda com o senador que elogiou o Antifas, né? Depois ele voltou atrás, né? Mas elogiou no domingo. Surgiu uma voz da democracia. Esse Álvaro Dias é um pastiche sem tamanho. Então vamos lá. Álvaro Dias, o governo do estado tem se omitido no combate ao coronavírus. No caso, o governo do estado é o governo do Rio Grande do Norte, da petista, né? Professora Fátima. Correio da Paraíba, Justiça da Paraíba proíbe reabertura do comércio de Souza. O prefeito pensou que aquela decisão do STF era valia. Não, a decisão do STF determinando que estados e municípios administrem a sua realidade depende da vontade do juiz. Então vamos lá. Por determinação da Justiça, está suspensa a medida que autoriza o funcionamento dos estabelecimentos comerciais do município de Souza, no sertão da Paraíba, mesmo que sejam atividades essenciais. A decisão é do juiz Natan Figueiredo Oliveira e atende um pedido de quem? Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Souza e região. O Liberal de Belém, Universidade Federal do Pará nega a autoria de estudo que embasou retomada das atividades econômicas no Estado. A instituição afirmou que o relatório mencionado é de responsabilidade institucional apenas da Universidade Federal Rural da Amazônia, não da Federal do Pará, ainda que tenha contado com a participação de docentes da Universidade Federal do Pará. É brincadeira. Todo mundo quer tirar da reta. Se der certo... não, a gente se enganou com aquilo. A região de Itabuna, na Bahia. Itabuna deve reabrir o comércio no dia 8.
A prefeitura anunciou ontem que o comércio vai reabrir a partir de segunda-feira, depois de muita pressão e da compra de equipamentos médicos como respiradores em Belo Horizonte. Assim amplia o suporte do hospital de base a pacientes de coronavírus. Tribuna da Bahia, duas notícias, uma impactante e outra só para acompanhamento político. Farmácias do Bom Preço vão fechar da Bahia, todo o estado. Fui ver a rede enorme no estado, pelo amor de Deus. A segunda notícia, a CM Neto assina a expulsão de Sarah Winter do Democratas. Ela foi candidata na última eleição pelo Democratas. Né? Cruzeiro do Sul, lá de Sorocaba, a prefeitura prorroga contrato do hospital de campanha por 30 dias. Inicialmente era de 60 dias, agora mais 30. A Tribuna de Santos, Baixada Santista, tem 652 confirmações de casos nas últimas 24 horas. Correio Popular, menor cidade paulista, Borá, registra primeiro caso de coronavírus. Deve estar em festa a comunidade, né? Porque, assim, em festa assim, opa, a cidade entrou no noticiário, agora o país todo também vai falar da gente, nós somos a menor cidade de São Paulo. Diário do Nordeste, maioria das cidades do interior desrespeita o isolamento rígido. O Diário do Nordeste, só para lembrar, é de Fortaleza. Campo Grande News, Universidade Federal do Mato Grosso avalia adiar vestibular 2020 e também o PASSE. O PASSE é Programa de Aceleração de Estudos. Certo? O Estado do Maranhão, feminicídio registra aumento de 166,7% no Maranhão durante a pandemia. Estado de Minas, deputado mineiro quer impedir devolução do auxílio de R$ 600 no imposto de renda. Projeto de Marcelo Aro, do PP, quer eliminar da lei de renda emergencial o artigo que obriga contribuinte a devolver dinheiro ao declarar ganhos desse ano. Assim, aparentemente é interessante, mas quem é que vai ter ganhos nesse ano? Diário do Rio Doce, Ministério Público Federal tem condenação por improbidade de professor que não cumpria a carga horária na Universidade Federal de Juiz de Fora. O docente tinha de cumprir 40 horas semanais na universidade, mas passava a maior parte do tempo em outros hospitais, clínicas, faculdades particulares, atendendo por convênios médicos. Isso é o que mais acontece nas universidades. Isso aí, aqui em Brasília, na UNB, meu Deus do céu. Tem inclusive professor muito famoso, que até é ministro do STF, que manda os seus pessoal da pós-graduação dar aula no lugar dele. Né? Tribuna de Minas, Juiz de Fora, cidades da microrregião de Ubá podem deixar Minas consciente. Municípios querem ser classificados pelo Estado com base em indicadores locais, o que poderia significar em flexibilização de medidas restritivas. Folha de Passos, autoescolas retomam atividades em Passos. Triângulo Notícias, não esqueça da dengue. Casos crescem em Patos de Minas. Em 30 dias, 306 pessoas tiveram confirmação da doença por exame. Diário de Uberlândia, novo decreto fecha comércio aos finais de semana em Uberlândia. Regras também determinam o funcionamento das 10 às 18 horas, de segunda a sexta, incluindo bares, restaurantes e shoppings. Vamos para as redes sociais? Então vamos lá. Jornal da Cidade Online. Sob comando do lutador Vanderlei Silva, a manifestação em Curitiba é apoteótica. Como na segunda-feira, um bando de vândalos do Antifas, torcidas, esquerdas, foram depredar o centro de Curitiba, ontem os cidadãos de bem, à luz do dia e mostrando a cara, foram lá procurar os vândalos e os bandidinhos da maconha e do crack. Não acharam ninguém, não. Foram tudo pro colo do papai. E outros querem de outros estados, já viajaram também para outros estados, fazer baderna em outros estados. Justiça em Foco. A advogada Tereza Gavinho modifica a jurisprudência no STJ em matéria de recuperação judicial. O de Brasília, Senado aprova congelamento de preços de remédios de planos de saúde. Eu acho que é interessante, mas congelamento nunca resolve o problema da economia. Brasil sem medo.
Globalistas usam o Antifa e o lumpen jornalismo em seu aparato repressivo. Unem-se os vândalos das torcidas organizadas, suas alas revolucionárias, os criminosos do PCC providencialmente libertados pela pandemia e os jornalismos formados nos antros criminosos das universidades brasileiras. Misto Brasília, Hospital de Campanha de Águas Lindas será inaugurado sexta, agora, depois de amanhã, e funcionará a partir do dia 8. O presidente Bolsonaro estará lá, segundo Ronaldo Caiado, que agora voltou a fazer as pazes com o Bolsonaro. Vamos dar uma passada em agências? Pelo país de Montevidéu, coronavírus, Rivera passou Montevidéu e agora o departamento com mais casos ativos. El Mercúrio do Chile, mesmo com a queda de casos da Covid-19 na capital, especialistas pedem para que as medidas de isolamento não sejam abrandadas. Todo notícias da Argentina, detectados 904 casos em um dia, a maior cifra desde que começou a pandemia. Parece que na Argentina também está o fluxo está aumentando lá, apesar de estarem numa quarentena violenta que está praticamente asfixiando. Lembrando que durante um mês, em abril, foram realizadas 7 operações de compra e venda de imóveis em Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes. E aí? Semana que vem eu volto com café, mas essa semana é com leite, certo? Andina do Peru, Comissão de Economia recebe dirigentes de La Vitória e La Molina. Encontrar soluções para que o povo sobreviva, né? Deutsche Welle. Você não encontra notícias da Alemanha lá, né? Pior ainda está por vir na América Latina, alerta a OMS. Tinha que mudar a OMC, Organização Mundial da China, né? Dos 10 países com maior número de infecções diárias de Covid-19, 4 são latino-americanos. Peru, Brasil, Chile e México, segundo afirmou o diretor de emergências sanitárias da OMS, Michael Ryan. RFI, Rádio França Internacional, destaca: franceses celebram segunda fase do fim da quarentena em calçadas de cafés e restaurantes. NHK do Japão, indústria do turismo no Japão se adapta ao novo normal do coronavírus. Essa notícia estará depois no leituradebordo.com.br, que é o velho projeto. Nós temos uma revista que voltará agora, chamada Leitura de Bordo, já circula desde 98 e agora voltará a ser impressa, acredita-se, a partir do mês de agosto. Eu já me corrigi automaticamente pela lembrança espontânea. Lusa, vacinas administradas em maio caíram mais de 40%. ANSA, China teria escondido dados sobre coronavírus, diz a agência. A agência, no caso, não é a OMS, mas sim a Associated Press. Ela fez uma ampla matéria ontem mostrando que até a OMS, em nível interno, não se sente confortável com o fato de que a China omitiu durante semanas a existência do coronavírus após o seu surgimento. No consumo externo, a OMS continua bajulando a China e dizendo que ela não teve culpa. Mas, internamente, segundo essa reportagem da Associated Press, o tempo anda feio. E deve andar mesmo, né? Financial Times, autoridades de saúde temem que protestos nos Estados Unidos apressem pico de Covid-19. La Vanguardia, da Barcelona, as novas ajudas ao turismo anunciadas pelo governo decepcionam o setor. Agência Brasil, enfatizando aqui que o Brasil ingressa em consórcio global para produzir vacina. Mantenho a minha opinião sobre a Agência Brasil. O governo não tem comunicação com a sociedade. Quem faz a comunicação do governo com a sociedade é só o presidente da República, porque a agência que deveria trabalhar nesse sentido não o faz. Bom, vamos chegando ao final, mas antes eu quero fazer um comentário rápido, tomar um copo de leite, um gole de leite. Com o surgimento dos baderneiros, com a volta dos baderneiros, tentando criar conflitos com os cidadãos pacatos que vão às ruas, que vão
lutar, que vão defender o seu projeto de país. Para evitar esses incidentes, o presidente da República pediu que os seus apoiadores não fizessem manifestações no próximo domingo. É preciso entender que um lado irá respeitar, mas será que o outro vai? Eu duvido. É inerente à esquerda não respeitar a lei, ou apenas, dentro do conceito dela de guerra assimétrica, impor que o outro lado, o adversário da esquerda, respeite as leis. Mas vamos esperar. O que me chama a atenção é que alguns grupos de esquerda estão chamando uma convocação para o TSE, enquanto que os grupos conservadores vão por livre e espontânea vontade. Eu recebi um flyer, um aviso, né, dessa manifestação das esquerdas no TSE, assinado por comitês de tudo que é ordem. É muito fácil criar um comitê porque você não precisa de CNPJ, você não precisa de nada, nem de endereço. Imagina que tem um comitê até pró-Marisa, a multimilionária vendedora de Avon e ex-esposa do ex-presidente Lula e do atual condenado pela justiça. É impressionante isso. Marielle vive, é pró-democracia, porque eles querem com isso justificar que essas frentes paguem, na verdade, os seus manifestantes para se fazerem presentes. Seria interessante que a imprensa fosse num ato destes e fosse avaliar quantos deles estão ali em horário funcional, em horário de trabalho, quantos deles são servidores públicos. Seria muito interessante que essa mídia conservadora fosse até lá para perguntar, para pesquisar: qual é seu emprego? Onde você trabalha? Porque me parece apenas para deixar o aspecto da dúvida no ar, que isso tudo é uma estrutura feita a partir de gabinetes, não a partir do eleitorado, porque, como parafraseando o Guaidó, que diz que o Maduro não tem seguidores, mas cúmplices, a esquerda do Brasil também não tem seguidores, tem cúmplices. E os cúmplices cumprem ordem dos chefes. Certo? No caso do pedido do presidente Bolsonaro, ele vem da consciência dele como chefe da nação para evitar conflitos. É uma postura séria e responsável do presidente, que mostra claramente que ele tem noção de que tais grupos apenas se fortaleceram e são financiados por setores bem conhecidos para criar tumulto e afastar os cidadãos, porque as pessoas vão para esses atos com as famílias. Vamos ver nos atos da esquerda quantos vão lá com família, quantos vão lá ordeiramente. Será interessante. Parece que o ato da esquerda foi convocado para domingo. Vamos ver quantos eles vão reunir e vamos ver que tipo de postura eles terão. Se terá uma postura ordeira que nós sempre temos como hábito manter, ou se será naquele padrão do Antifas e dos Black Blocs, que atuam como falanges e como grupos de assassinos e hordas de desordeiros. Mas eu quero deixar clara essa diferença entre as manifestações espontâneas da sociedade e essas que são convocadas através da estrutura orgânica dos partidos e das estruturas paramilitares quase
que a esquerda foi montando ao longo dos governos que ela teve no Brasil e nos estados, ainda tem alguns, e nos municípios também ainda tem. Será um bom exercício para a gente ver a diferença entre os dois modos de agir, entre os dois modos de atuar. A gente se vê de novo durante o dia, a gente se reencontra de novo em um mais na hora do café amanhã de manhã.